Se você estuda ou pretende estudar para uma das certificações do mercado financeiro, um dos assuntos que você terá de dominar são os títulos públicos federais, tá? Sem sombra de dúvida, isso cai em qualquer certificação de mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancord, CNPI, tudo, tá? E eu quero bater um papo com você nesse vídeo para você entender a dinâmica dos títulos públicos federais, quem que emite, como é que funciona, quais são os indexadores e dar algumas dicas importantes para você em relação ao conteúdo. Então vamos lá, ó. Sem mais delongas, aqui na tela, ó, definição, aquilo que eu chamo de definição quadrada, né? Olha só, são títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional para a captação de dinheiro para financiar investimentos governamentais. Os recursos captados compõem a dívida do governo. Então isso é aquilo que eu costumo chamar de definição quadrada. Basicamente é como diz a letra da lei ali em relação ao assunto que nós estamos estudando. E agora, claro, eu vou deixar isso mais fácil para você. Olha só, o governo federal, ele tem fontes de recursos, certo? E ele precisa usar o dinheiro em algumas áreas sociais. Deixa eu te explicar. Quais são as fontes de recurso do governo? Bom, você paga imposto, não paga? Seja o imposto de renda, imposto sobre consumo. Além do mais, a gente tem os impostos sobre produção. Então, impostos financeiros, existem tantos impostos na nossa estrutura tributária. Essa estrutura tributária serve para financiar o Estado. Tudo bem? O Estado, por sua vez, tem que cumprir com alguns compromissos sociais. Então, ele precisa investir em segurança, em educação, em saúde, tem de pagar o funcionalismo da máquina pública e por aí vai. O que acontece é que, na maior parte das vezes, o valor arrecadado pelo governo ele é menor do que a necessidade de capital para pagar essas despesas e até para fazer investimentos. E aí, por isso, o governo, por sua vez, precisa tomar dinheiro emprestado de investidores. E ele faz isso emitindo títulos públicos federais através da Secretaria do Tesouro Nacional. Primeira informação importante, tá? O único ente do nosso estado que pode emitir dívida é a União. Portanto, estados, municípios não podem. Quando estados e municípios precisam de mais capital além daquilo que eles arrecadam com seus impostos, esses entes federados precisam recorrer à União. Tá? Então não existe mais, nós já tivemos no passado títulos estaduais, títulos municipais, mas desde a Lei de Responsabilidade Fiscal lá de 2002, só a União pode contrair dívida no mercado emitindo títulos públicos, tá bom? Então aqui você já entendeu o que é de fato esse título. Então é um instrumento pelo qual o governo toma dinheiro emprestado de investidores, que pode ser um mega blaster investidor que está emprestando milhões para o governo, ou pode ser um investidor pessoa física comum, que quer emprestar, sei lá, R$30, que é o valor mínimo para você comprar uma LTN, tá bom? Então, existe essa opção. Eu vou trazer aqui para você as características dos títulos, mas antes, se você está gostando desse vídeo, se você é novo ou nova nesse canal, lembra de se inscrever, ativa o sininho, confere aí se você está inscrito, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo ou uma profissional completa. Eu ajudo você com as principais certificações para o mercado. A propósito, aqui embaixo desse vídeo tem um link para você conhecer todos os nossos cursos completos, tá bom? Você vai poder estudar comigo, ter acesso ao meu suporte, à minha equipe, nossa plataforma completa, para que você não só passe nas certificações, mas aprenda o conteúdo para valer. Porque é isso que de fato importa, tá bom? Agora, claro, né? Se você já é de casa, já sabe, né? Deixa aquele joinha, deixa um comentário, porque isso ajuda o YouTube a engajar esse material e entregar para mais pessoas. Feito aí o jabá, vamos lá. Eu quero falar das características dos títulos. Basicamente existem 3 títulos, tá? Existem os títulos pós-fixados, que eles são indexados à variação da taxa Selic. E eu coloquei em vermelho aqui intencionalmente, tá? Porque muita gente acaba confundindo. Sempre quando a gente fala que um determinado investimento ele é indexado à variação da taxa Selic, há quem confunda com a Selic Meta, aquela taxa que é definida pelo Copom, mas não é, tá? A taxa de mercado, a taxa que a gente usa, a taxa que remunera os investimentos é a Selic Over. Então, se a Selic Over sobe, a rentabilidade desses títulos também vai subir.
Além dos títulos pós-fixados, nós temos também os títulos pré-fixados, que são títulos que ele tem uma taxa previamente acordada no momento da contratação. Então eu vou lá, contrato um título público que vai me pagar 13, 14, 10% ao ano, tá? Depende ali do momento, de como é que está o mercado. Um ponto importante é que esses títulos pré-fixados, eles só garantem ao investidor o retorno contratado se ele ficar até o vencimento, por conta de uma coisa chamada marcação a mercado. Tá? Que eu posso explicar isso em um outro vídeo, mas é importante você ter isso em mente. E tem também os títulos chamados de títulos híbridos, ou algumas pessoas também gostam de chamar esses títulos de pós-fixados. Eu separo eles como híbrido para que você possa entender que é uma nova classe de título, ele é indexado à inflação. Então, por que ele é híbrido? Porque ele mistura um componente pós-fixado com um componente pré-fixado. Os títulos do Tesouro, eles pagam. Qual que é o componente pós-fixado? É o IPCA. Então, ele vai pagar, por exemplo, ó, a variação do IPCA, que é o índice de inflação, mais, por exemplo, 5% ao ano. Por isso que ele é híbrido, porque ele tem dois componentes aqui, ó, um componente pós e um componente pré. Importante dizer que esse 5% que eu coloquei aqui é só a título de exemplo, tá bom? E, para além disso, olha só, a gente tem de olhar para os títulos, porque alguns deles pagam cupom, outros não. O que é o cupom? É o rendimento antecipado semestralmente ao investidor. Deixa eu te explicar isso, olha só. Você fez o investimento, comprou ele na data zero, tá? E aí, esse cara vence em 5 anos, por exemplo. O que é o cupom? A cada 6 meses... Então, eu vou colocar aqui 6M, né? A cada 6 meses, você recebe o rendimento na sua conta já descontado o respectivo imposto de renda. Então, alguns títulos pagam um cupom semestral, outros não. Então, aqui você entendeu a característica dessa parada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar quais são os títulos que a gente pode negociar e que vão atender essas características. Então, eu coloco aqui na tela, eu vou mudar aqui, eu vou ficar embaixo para que isso tudo fique maior para você. Primeiro título que a gente chama é a LFT. LFT é Letra Financeira do Tesouro, tá? Ele é um título pós-fixado, portanto, se ele é pós-fixado, ele vai pagar a variação da Selic, não é mesmo? Qual que é a Selic? Selic over. Tudo bem? E ele não paga cupom semestral para o investidor. É importante a gente entender a dinâmica desses títulos. Depois tem a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional. Ele é pré-fixado e também não paga cupom, tá bom? Cupom periódico. Depois a gente tem a NTNB Principal, que é um título híbrido, de acordo com a regra que eu expliquei há pouco. E esse aqui também não paga cupom para o investidor. Depois a gente tem a nota do Tesouro Nacional, série B, tá? Não é principal, ela também é esse também é um título híbrido, mas esse paga cupom semestral para o investidor. Então, a cada 6 meses ele recebe o rendimento calculado de acordo com a variação do IPCA mais a taxa de juros ali, tá? E nós temos aqui, por último, a NTN-F, que é a nota do Tesouro Nacional série F, que é pré-fixado e com cupom semestral. Eu quero dar algumas dicas para você. Por quê? É verdade que esses títulos, se negociados na plataforma do Tesouro Direto, eles terão outros nomes. Eu vou falar para você quais são os nomes. Mas para você que está estudando para uma certificação, a minha dica é, você precisa entender esse nome aqui, que eu chamo de nome raiz, tá, do título, e também o nome lá do Tesouro Direto, que eu chamo de nome Nutella, tudo bem? Só que quando você está estudando e você está se deparando com esse assunto no começo, uma das grandes dificuldades é entender essa sopa de letrinha e o que é cada um aqui. Então, eu vou te dar uma dica que pode ser muito importante. Vou pegar aqui um marca-texto e a gente vai fazer o seguinte. Na LFT, tá? Letra Financeira do Tesouro. Eu vou colocar um marca-texto aqui, ó, na letrinha T. A LTN, Letra do Tesouro Nacional. Eu vou colocar um marca-texto aqui na letrinha T também. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Na LFT, o T de taxa vem depois. Se o T de taxa
vem depois é porque esse é um título pós-fixado. Agora, na LTN, o T de taxa, ele vem antes. Se ele vem antes, eu já conheço, então ele é um título pré-fixado. Pegou essa dica? Ó, fala a verdade. Só essa dica já merece o teu joinha, né? Coloca aí um joinha, deixa um comentário para ver se faz sentido. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Depois tem a NTNB, que a gente tem a dificuldade aí de fixar qual que é a remuneração de uma NTNB. Eu vou colocar um marca-texto aqui na letrinha B e na letrinha B, tá? Por quê? Olha só, é B de Brasil, certo? Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, se você já está estudando, já manja dos paranauês do mercado, qual é o índice oficial de inflação do Brasil? Qual é o índice oficial de inflação do Brasil? O índice é o IPCA. Então o título NTNB de Brasil paga a variação do IPCA mais uma taxa pré. E agora eu vou pegar o nosso marca-texto e vou colocar aqui na NTNF, na letrinha F. F do quê? F de fixa. Por quê? Porque a taxa desse cara é fixa, pré-fixada. Percebe que com esses macetinhos você consegue decorar a parada através do nome raiz? Isso vai te ajudar. Agora, uma outra dica. Tiago, qual que paga cupom? Qual que não paga? Meu Deus, e agora? Eu não lembro mais. Calma, meu nobre gafanhoto. Olha só, anota isso aí, ó. As letras não pagam cupons periódicos. As letras, portanto, LFT e LTN não pagam. As notas, as NTNs, por padrão, pagam cupom. Então isso aqui já te ajuda. Olha só, as letras nunca pagam e as notas por padrão pagam cupom. Por outro lado, nós temos uma nota chamada de nota principal. Por que principal? Porque o rendimento dela é pago junto com o principal, portanto ela não paga cupom. Gostou dessas dicas, né? Então isso aqui ajuda você a fixar esses títulos pelos seus nomes raízes. E para a gente fechar, se a gente vai negociar esses títulos lá na plataforma do Tesouro Direto, o Tesouro Direto chama-os de um outro nome. Então ele vai chamar de... Opa, não é um marca-texto que eu quero uma caneta. Ele vai chamar de Tesouro Selic. Tesouro Selic. Ele vai chamar de Tesouro pré-fixado. Ele vai chamar de Tesouro, eu vou colocar só um T pra gente ser mais rápido, tá? Depois ele vai chamar de Tesouro IPCA mais. Depois ele vai chamar Tesouro IPCA mais com juros semestrais, que é o tal do cupom. E por último ele vai chamar de Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Então, o Tesouro Nacional, através da plataforma Tesouro Direto, deu um nome mais carinhoso para esses títulos. E a ordem com que eu escrevi ali é a mesma lá de cima. Então, a LFT chama Tesouro Selic. LTN, Tesouro Pré-Fixado. NTNB Principal, Tesouro IPCA+. NTNB, Tesouro IPCA+, com juros. Opa, já vai, volta aqui. Tesouro IPCA+, com juros. E NTNF, Tesouro Pré-Fixado, com juros, através, isso aqui, ó, através da plataforma do Tesouro Direto. Tá bom? Então, nessa aula eu quis fazer uma revisão rápida sobre as características dos títulos públicos. Se você está estudando para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para Ancord, para qualquer outra certificação, esse é um assunto presente, você precisa dominar. Claro que, a depender da certificação que você vai fazer, e requer um nível de profundidade maior, mas para que você possa entender Tesouro Direto e partir para, até começar a investir a tua própria grana ou ir bem nas provas de certificação, você tem aqui o suficiente. Fechado? Repito, quero convidar você a conhecer o nosso material através dos cursos completos, o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário e a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.